Essa é Vivi e essa é a Melinha. As duas eram namoradas e moravam juntas nos anos 30, aqui em Salvador. Mas o preconceito da época fez com que o casal fosse perseguido pela polícia e virasse até objeto de estudo. Neste vídeo, eu te conto um pouco mais sobre a história delas. Ué, Momo, é o grito veemente de delírio coletivo que ecoa pelas majestosas colinas da cidade do Salvador. Há quase um século, Salvador era bem diferente da cidade que a gente conhece hoje. Viviam por aqui, em média, 70 mil habitantes. Hoje, só para você ter uma ideia, essa é a população apenas do bairro de Brotas. As mulheres ainda eram obrigadas a se curvar aos padrões católicos. Um bom casamento, por exemplo, era o destino esperado pela maioria. A homossexualidade, que na época era chamada por outros nomes, não era considerada crime, mas socialmente era condenada. O Código Penal da época, no entanto, condenava quem, abre aspas, disfarça o sexo tomando trajes impróprios dos seus. Foi por isso que a notícia logo correu à cidade. A de que uma mulher estava usando trajes tidos masculinos e namorando outra mulher. Vivi e a Melinha moravam num sobrado na Rua da Oração, no Pelourinho. Quando o romance delas, e principalmente a vida privada de Vivi, se tornaram públicos, explorados com sensacionalismo e preconceito, janelas da casa das duas chegaram a ser quebradas. A polícia passou a perseguir Vivi e tentar obrigá-la a se vestir com roupas tidas como femininas. O caso é contado pelo médico legista Estácio de Lima no livro A Inversão Sexual Feminina, publicado em 1934. Ao descobrir a história do casal, sobretudo a de Vivi, nas páginas dos jornais, procurou um amigo dele que o colocasse em contato com as duas. Ele fala sobre o casal com a visão da época, uma visão medicalizadora, patologizante. Quase um século depois, no entanto, essa história de dissidência aos padrões heteronormativos da época pode ajudar a alargar as narrativas sobre vivências LGBTQIAPN+, na Bahia. Nos últimos 20 anos, tem crescido a quantidade de pesquisadores interessados em buscar novas perspectivas históricas e temáticas sobre pessoas LGBTQIAPN+. Pesquisadores estão tentando romper com a ideia de falar frases como, abre aspas, no meu tempo isso não existia. Um dos precursores desse movimento aqui na Bahia é o antropólogo Luiz Motti, que descobriu, por exemplo, que uma mulher lésbica foi condenada na Bahia em 1591 com açoitamento e acorrentamento devido à sua orientação sexual. Ainda há, no entanto, muitas dificuldades nessas pesquisas. Uma delas são os acervos. Não só houve registros destruídos deliberadamente, como a condição de conservação muitas vezes impede o acesso a alguns documentos. Além disso, pessoas LGBTQIAPN+, foram, por décadas, tratadas nos estudos como doentes ou pervertidas. Esses termos, inclusive, são usados em diversas pesquisas. O material científico adotou essa perspectiva, principalmente até os anos 50. Existe ainda o desafio de lidar com possíveis anacronismos ao pesquisar esses passados, ou seja, o risco de transpor conceitos de gênero e sexualidade de hoje para o passado. Para pesquisadores ouvidos por nós, por exemplo, Vivi, nos termos contemporâneos, seria compreendida como um homem trans, aquele que não se identifica com o gênero feminino atribuído no nascimento. Apesar dessas dificuldades todas, recuperar histórias como a de Vivi e de Amelinha contribuem não só para a gente conhecer mais sobre o passado das populações LGBTQIAPN+, como para escancarar o histórico do preconceito científico. E se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre esse casal que desafiou os padrões da época, leia a reportagem completa no Correio 24 Horas.